Hoje a gente vai ensinar você a fazer um risoto branco. O risoto branco é a base de todos os outros risotos. Se você aprender a fazer esse risoto aqui, todos os outros vão ficar muito fáceis de fazer. Então vamos lá para a nossa receita. A gente vai começar preparando o nosso caldo. Eu estou utilizando aqui para essa receita o caldo de galinha, que você também pode substituir pelo caldo de legumes. Eu costumo utilizar 1 cubo de caldo para cada 2 pessoas da receita. Então se você for fazer mais risoto, é só utilizar mais caldo. Quando ele já estiver dissolvido e estiver fervendo, é só desligar o fogo e agora a gente vai começar a fazer o nosso risoto. A gente vai começar cortando a nossa cebola, você pode cortar tanto em tamanho grande quanto pequeno. E também eu estou utilizando aqui nessa receita um dente de alho. Você pode, se quiser, não utilizar o alho. Às vezes eu acabo nem utilizando o alho para fazer um risoto. Então você vai colocar um pouquinho de manteiga numa panela média e vai derreter ela com um pouquinho de azeite de oliva. Aí a gente vai derreter a nossa manteiga antes de colocar o nosso tempero. Quando já estiver derretido, é só colocar a cebola e o alho e começar a refogar os nossos ingredientes. Pode temperar também a sua cebola com um pouquinho de sal e pimenta do reino. Agora é só dar uma última mexida e você não precisa caramelizar a cebola, ela não precisa ficar dourada, é só ela ficar um pouquinho translúcida. E agora a gente vai jogar o nosso arroz. Eu costumo utilizar 1 xícara de arroz arbóreo para cada 2 pessoas. Então a gente adiciona o arroz e começa a mexer esse arroz por mais ou menos 1 a 2 minutos nessa cebola. Quando ele começar a ficar translúcido, você pode colocar o seu vinho branco. Eu costumo utilizar vinho branco de mesa, não precisa ser vinho muito caro. É só colocar um vinho branco de mesa que a sua receita vai ficar ótima. Aí você vai mexer esse vinho branco em fogo alto por mais ou menos 1 a 2 minutos até esse arroz pegar um pouquinho do sabor do vinho. Quando ele estiver começando a borbulhar, você vai diminuir um pouquinho o seu fogo e vai começar então a adicionar o caldo que você tinha preparado. Eu começo sempre adicionando mais ou menos 2 ou 3 conchas de caldo no começo. E o risoto é basicamente isso. Agora você vai começar a mexer de vez em quando esse arroz, essa água vai secar e você vai adicionando mais conchas de caldo assim que precisar. Eu sempre costumo experimentar um pouquinho o risoto enquanto eu estou fazendo para que o arroz não fique muito mole. O risoto é bom que ele seja um pouquinho al dente. Então aí depois de experimentado a gente vê que ainda falta um pouco e a gente vai adicionar mais um pouquinho do caldo. Lembrando que você não precisa ficar mexendo o risoto a todo momento, é só mexer de vez em quando. Aí você pode adicionar um pouquinho de sal e pimenta do reino. Em mais ou menos uns 10 minutos você vai começar a reparar que o seu risoto vai começar a ficar opaco. Essa é a característica do risoto, é quando o arroz começa a soltar o amido e ele começa a ficar opaco. Depois das primeiras conchas de caldo que a gente coloca mais ou menos 3 a 4 conchas, durando aí mais ou menos de 10 a 15 minutos até ficar pronto. O nosso risoto agora está praticamente pronto, a gente vai adicionar então a nossa manteiga no final para dar um pouquinho de brilho para o risoto. E além da manteiga, o parmesão ralado, e eu sempre costumo utilizar parmesão ralado na hora. Isso é uma coisa bem importante para o risoto. Se você utilizar o parmesão ralado na hora, você vai ver que existe uma diferença muito grande na qualidade final do seu risoto. Então você vai adicionar o seu parmesão e vai mexer mais um pouquinho. E também eu coloco mais um pouquinho de pimenta do reino, e se você quiser você pode colocar também noz moscada, que combina muito bem. Essa daqui é basicamente a receita do risoto branco. O risoto branco, como eu disse no começo, é a receita básica de todos os outros risotos, havendo algumas variações que você vai aprendendo aqui no decorrer dos nossos episódios. Mas é basicamente esse
a base de um risoto. E terminado o risoto branco, você pode adicionar os ingredientes que você quiser. Aqui a gente está colocando um pouquinho de gorgonzola e também nozes. E isso acaba virando um risoto então de gorgonzola com nozes. Como você viu, a partir do risoto branco, a gente conseguiu fazer esse risoto muito delicioso de gorgonzola com nozes. Fica uma receita muito legal, além de todos os outros ingredientes que você pode colocar, e no decorrer aqui do nosso canal você vai aprender vários tipos de risoto que você pode fazer. Agora, um segredo bem importante: é sempre importante fechar a panela e esperar mais ou menos 5 minutos antes de comer o seu risoto. Assim ele vai ficar perfeito. Esse então foi o nosso risoto básico e a gente ensinou aqui a fazer uma variação com gorgonzola e nozes. Se você gostar de outras comidas italianas, de outros pratos italianos, em um dos nossos episódios a gente ensinou a fazer um espaguete carbonara que também ficou delicioso. É só clicar no link aí em cima ou no link que está na descrição do vídeo. Espero que tenha gostado e até o próximo episódio.